Hello, meus alunos e alunas. Muito bom estar aqui com vocês para mais uma aula da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa. O nosso assunto hoje são gêneros textuais, carta e diário. Que Deus abençoe a sua mente para que você apreenda o conhecimento e assim só cresça na aprendizagem. Diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido explorado, pois muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. É incrível, mas isso é verdade. Como tem muita gente que prefere muito ler um livro impresso porque quer sentir o cheiro do papel. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Hoje, como nós temos muitos textos digitais, o diário é muito comum nos textos digitais, nos textos da internet. Olha um exemplo aqui de um diário escrito. Querido diário, hoje eu acordei cedo e pulei correndo da cama, porque eu e meus colegas vamos ter muitas atividades na escola. Na semana passada chegou um circo aqui na minha cidade. É um circo maravilhoso, tem animais, artistas muito bons. Fiquei com vontade de assistir ao espetáculo. Ontem os artistas passaram na minha escola e distribuíram ingressos. Foi aquela festa. Todo mundo quer conhecer as fantásticas atrações do Circo Novo Mundo. Por isso não tenho muito tempo para escrever, vou correndo encontrar a turma. Beijos, Ana. Então você vê aqui que a pessoa fala com o diário, como se fosse uma carta, que escrevesse ao diário, confidenciando o que acontece no seu dia. Aqui nós temos um trecho de um diário de campo, porque existem vários diários. O diário pessoal, o diário de campo, o diário de bordo, que é o diário de viagem. Vários diários para a pessoa contar aquilo que ocorre com ela. Olhei ao redor, a fonte, a prefeitura, o mercado, e busquei me transportar para aquelas antigas imagens, tentando reconstituir em minha mente aquele espaço. Caminhei de um canto ao outro, encontrei em meus pensamentos a doca das frutas e o caminho do bonde. Então aqui já é um diário diferente do anterior, que aqui a pessoa está falando de saudades da sua terra natal, provavelmente. O gênero textual carta. Uma carta, que do latim significa literariarum, é uma composição escrita enviada a uma ou mais pessoas interessadas em um contexto ou relacionamento específico ou para relatar eventos recentes. Uma carta escrita em forma literária, como uma carta aberta, é chamada de epístola. E um livro que consiste em uma coleção de cartas é chamado de epistolário. Então a carta foi um gênero assim muito comum, quando não se tinha a internet. Aqui na nossa cidade do interior, as pessoas, os filhos iam morar em São Paulo e a forma que as mães tinham de matar a saudade era de mandar as cartas. E muitas vezes essa carta demorava demais. Na época das guerras, era só por meio da carta. Então é um gênero textual bastante conhecido. A carta tem sido um meio de comunicação muito comum há vários séculos. A elaboração de uma carta tem alguns requisitos. Então toda carta ela vai ter o cabeçalho. No cabeçalho coloca-se o local, o endereço ou local para o qual a carta é endereçada e coloca-se também a data. Claro que isso também é colocado no envelope. A saudação pode ser personalizada, pode ser coloquial, é
A saudação é saudar, cumprimentar a pessoa com a qual você está falando. O corpo da carta é o assunto que se vai falar nela. O fim ou fechamento é a despedida. E ainda pode haver, depois da despedida, tem a assinatura do remetente, quem mandou a carta, porque lá no início tem o nome do destinatário, quem vai receber a carta. E no final, depois da assinatura, a pessoa lembrou, nossa, eu esqueci de falar tal assunto tão importante. Aí a pessoa pode escrever um pós-scriptum, colocar um PS no final. PS é a abreviatura do latim pós-scriptum, que quer dizer escrito depois. Aí a pessoa pode adicionar aquilo no final, depois da assinatura. Dependendo do estilo, uma carta pode ser formal ou informal. A carta informal é a carta pessoal. E a carta formal é aquela com regras, com linguagem culta. Normalmente, as cartas são enviadas por correio, dobradas e incluídas no envelope, mostrando os endereços do remetente e do destinatário. Mas nós temos também em telefones, o aparelho do fax. Então, os faxes e mensagens de e-mails também estão frequentemente associados na forma de uma carta. As pessoas mandam muitas cartas por fax ou por e-mail. É muito comum atualmente. Aqui nós temos um exemplo de carta pessoal. Londres, 20 de novembro de 2012, é o local. Queridos pais, é a saudação. Estou cheio de saudades. O meu trabalho está a correr lindamente. Aqui começa o corpo da carta. Espero que esteja tudo bem com vocês e com o resto da família. Gostava muito de vos apresentar a minha namorada inglesa, que trabalha comigo na mesma empresa. Estou a pensar em visitar-vos quando estivermos nas férias de Natal. Escrevo-vos esta carta, pois queria muito que viessem cá, a Londres, no dia dos meus anos. Os bilhetes estão caros, mas não se preocupem que os arranjo mais barato. Muitos abraços e beijos para todos vocês. Tiago Pina. PS, ele lembrou de um assunto, então depois o pós-scriptum, após a assinatura. Esqueci-me de vos dizer que vos amo muito. Então, esta carta é de um locutor, Tiago Pina, português, de Portugal, claro. E ele, por isso que tem essa linguagem assim diferente. Mas você vê que ela é pessoal, é uma carta pessoal, é uma carta informal. Aqui já temos uma carta formal, de alguém para uma empresa. Viana, 15 de dezembro de 2005. Ilustríssimos senhores Castro e Irmão. Rua do Bom Jardim, 150, Porto. Amigos e senhores, muito grato lhes ficarei se me remeterem, com a maior brevidade possível, amostras de riscados e sedas de todas as qualidades e padrões que tiverem em armazém. Se os preços e as qualidades me agradarem, farei imediatamente uma encomenda. Aguardando a resposta, subscrevo-me com estima e consideração. De vossas senhorias, muito agradeço e obrigado. Camilo Arantes. Então vejam que a carta, tanto faz ser formal ou informal, ainda existem cartas de solicitação, de reclamação, São vários tipos de cartas, todas elas vão ficar marcadas pelo local e pela data, pelo destinatário, quem vai receber, pela saudação, pelo corpo da carta, pela despedida e pela assinatura. Então, espero que vocês estejam bastante envolvidos nos gêneros textuais, muitos que já estudamos e ainda estudaremos, para que assim cresçam em conhecimento. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.